Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Quero pedir para vocês, amados, abrirem as vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 13. Deixa aberta. Feche os seus olhos, que eu quero orar um pouco mais com vocês antes da gente iniciar essa aula. Senhor amado e bendito Deus, estamos na Tua casa, Senhor, nesse primeiro dia da semana, Pai, é uma honra, é um privilégio, Deus, estar aqui, nesse santo lugar, estar aqui diante do Rei dos Reis, do Senhor das nossas vidas, não somente aquele que nos traz provisão, que nos traz socorro quando precisamos, mas diante daquele que é o nosso Deus, diante daquele que nos amou primeiro, diante daquele que tudo fez para nos resgatar, para nos absolver, para nos trazer dignidade, para nos perdoar dos nossos pecados, Senhor. Tu és, Senhor, digno de toda a glória, de toda a honra, de toda a adoração, de todo o nosso amor, entregue a Ti como uma oferta sincera, Pai. Estamos aqui, Senhor, porque cremos que Tu és esse Deus de amor misericordioso, esse Deus amado e santo e bendito, que merece tudo que nós podemos te oferecer de melhor, Pai. Tudo que podemos fazer ainda é pouco para retribuir toda a Sua benevolência, toda a Tua graça que o Senhor derramou sobre nós, o Seu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero começar, antes de começar a ministrar a Tua palavra, eu quero pedir, Senhor, para que o Senhor olhe para nós agora, olhe para os nossos corações, Teu Espírito Santo nos sonde, mas eu quero confessar, Senhor, os nossos pecados diante de Ti, meu Senhor, porque a aula de hoje, ela vai falar sobre a prática do amor, Deus, a prática, Senhor, é colocar a fé em ação, uma fé útil, Pai. Quero, Senhor amado, me quebrantar diante de Ti, fazer como Daniel fez diante do Senhor, interceder, Deus amado, por mim, pela minha igreja, pela Tua igreja, pelo Seu povo, Pai. Confessar os nossos pecados, Senhor, de negligência muitas vezes, de religiosidade, Pai, de apenas discurso, uma fé muitas vezes morta, Pai. Misericórdia das nossas vidas. Perdoa, Senhor, muitas vezes a nossa frieza pelas coisas espirituais, Senhor. O Senhor tem colocado diante de nós para buscarmos o Teu reino, a Tua justiça. E quantos de nós, Senhor, durante essa semana, durante estes dias, temos nos distraído, Deus, por coisas humanas. Perdão pelo apetite, pelas coisas materiais deste mundo passageiro, Deus. E a falta de apetite pelas coisas espirituais, Senhor, por orar, Deus amado, a Ti, simplesmente, Pai, porque o Senhor é Deus. Perdão pelas vezes que a gente não tem buscado a comunhão contigo, simplesmente por amor ao Senhor, Deus. Tem misericórdia, Pai amado, dos nossos discursos, apenas as nossas palavras bonitas, mas a falta de ação. Misericórdia, Deus, pela nossa desobediência e rebeldia, Deus. O Senhor merece muito mais do que temos te oferecido. O Senhor tem aberto portas, curado, Senhor, libertado, provido, dado livramentos que muitas vezes a igreja nem sabe, nem reconhece, Senhor. E muito pouco temos te oferecido de amor, Senhor. E esse amor que não damos a Ti se reflete também a falta de amor pelos nossos irmãos, uma falta de olhar profundamente para aquele que está necessitado não apenas de coisas materiais, mas necessitado muitas vezes, Senhor, de um afeto, de um encorajamento, muitas vezes necessitado, Senhor, de verdadeiros cristãos ao Seu lado, Pai. Tem misericórdia de nós, da Sua igreja, pois eu não quero ministrar, Senhor, essa palavra como para que seja mais uma palavra para termos no acervo de um site, para termos apenas, Senhor amado, ministrado como ao vento. Eu creio, Espírito Santo, que Tu és real, e creio que a Sua palavra não é pérola que devemos jogar, Senhor, lançar fora, Pai.
Eu creio, Senhor, que cada escola bíblica, que cada culto, que todas as vezes que estamos diante da Tua presença é para valer, Deus. É real, Senhor. E o Senhor deseja abrir os céus sobre nós. O Senhor deseja se manifestar todas as vezes que vamos diante de Ti. Hoje é dia de Santa Ceia, Deus. Hoje é dia que vamos assentar à Tua mesa. E eu quero, Senhor, desde o início me preparar, Pai, pois eu sei que sem Ti nada sou, eu sou dependente de Ti, e todos os irmãos que estão aqui são totalmente dependentes de Ti, e aqueles que não estão aqui também são dependentes de Ti, Pai, mesmo que muitas vezes não se rendam, mesmo que muitas vezes queiram governar suas próprias vidas, Senhor, e eu tenho visto durante esses dias muito sofrimento aqui nessa igreja, em algumas famílias muito atacadas, Deus, porque tem insistentemente se afastado da Tua presença e tem achado que podem viver a vida da maneira que bem lhes parece, e a verdade é que dependemos do Teu poder, Senhor. Dependemos da Tua graça para tudo, Pai. Nós não somos autossuficientes, Senhor. E o nosso inimigo, ele também é real, Pai. Tem misericórdia de nós. Eu quero Te pedir perdão publicamente por mim. Publicamente por esta igreja, Deus. Por esta igreja, porque muito mais o Senhor quer fazer e realizar. E o Senhor está esperando de nós apenas que entreguemos o nosso coração diante de Ti. O Senhor não liga para a aparência, o Senhor não liga para a maneira que nós falamos, mas o Senhor liga sim, o Senhor quer singeleza, sinceridade, Deus, sinceridade, Senhor. Oh Deus, que os nossos corações possam se tornar puros diante de Ti, retos, espírito reto diante de Ti, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa. Nos perdoa, derrama Teu sangue sobre nós, nos purifica e ministra a Tua palavra ao nosso coração para que ela nos transforme, Pai. Para que ela nos transforme em nome de Jesus. Ministério social, amados, é o que nós vamos falar hoje. A religião, a piedade posta em prática. Quero pedir para que você leia esse texto de 2 Coríntios 8, versículo 13, que diz o seguinte: porque se a prontidão de vontade será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a abundância supra a vossa falta, e haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Você sabe que uma das coisas, obrigada, Camila, uma das coisas que o pecado trouxe para o mundo, além de trazer morte física e espiritual, além de trazer maldições, enfermidades, discórdia, todas essas obras que o diabo sabe fazer muito bem e ensina as pessoas a fazer, o que o pecado trouxe também para o mundo foi a desigualdade social. Não era para ter diferença entre ricos e pobres. Não era para ter diferença. Muitas vezes a gente vê aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, você olha de um lado e vê praias e vê mansões, e muitas vezes ao lado, ali você vê favelas enormes. Não era para ter isso. Na África, quando uma pessoa é pobre, é miserável, e quando a pessoa é rica, é riquíssima lá. Isso foi algo que o pecado proporcionou, essa desigualdade social. Quem é pobre fica cada vez mais pobre, quem é rico fica cada vez mais rico, e cada um que se vire, né? Cada um que cuide de si, mas não era para ser assim. Então, a igreja, como corpo de Cristo, ela tem um papel fundamental de também operar nesta área, de também minorar, diminuir ao máximo a desigualdade. Não é para ter gente morrendo de fome ao nosso lado. E eu vou mais além, gente. Eu não vou falar só de coisas materiais, não. Vou falar de carências de todo tipo
que a gente não pode sustentar, que a gente não pode deixar perpetuar por nós. Tem pessoas que chegam muito carentes de afeto, muito carentes de aceitação, de aprovação, e às vezes nós, por ter um espírito, muitas vezes, né, naquele dia não trabalhado pelo Espírito Santo, a gente ressalta mais ainda essa carência. E a pessoa vai se sentindo cada vez mais desaprovada com o desprezo da gente, com muitas vezes um olhar, um comentário, você vai ressaltando aquela carência, né, o quanto você deveria suprir aquilo, porque isso é vontade de Deus, que haja igualdade. Que haja suprimento, provisão em todas as áreas da vida de uma pessoa. Jesus é o pão da vida e é a luz do mundo. Ele traz para nós a provisão do nosso espírito, que só Ele pode trazer, e Ele também ilumina a nossa vida. A palavra de Deus diz que nós devemos Jesus é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o nosso alvo, é com Ele que a gente tem que se parecer, é a Ele que a gente tem que imitar e andar nas pisaduras do Senhor, andar nesse mesmo caminho que Ele mesmo abriu para nós. Se Jesus é o pão da vida e a luz do mundo, nós somos o que também para o mundo? A gente tem que ser provisão para o mundo também. A gente tem que ser o instrumento pelo qual isso vai acontecer, a provisão e a iluminação vai vir de nós, do povo de Deus. Vai vir de quem mais? De quem que viria a luz para iluminar as pessoas? Quem que pregaria a verdade? Quem vai ser o portador dessas boas novas? É o povo de Deus. Então, Jesus é o pão e é a luz. E a igreja é o quê? É o corpo de Jesus. É o corpo de Cristo. Então, cabe à igreja fazer com que essa parte da injustiça social também seja aniquilada. Depende da igreja para isso acontecer. Deus dá unção, mas nós que somos os braços e as mãos do Senhor. É responsabilidade da igreja expressar diante da sociedade a imagem de Jesus. A primeira carta de João fala que ninguém nunca viu a Deus. No capítulo 4, ninguém nunca viu a Deus. Ele põe um ponto e vírgula. Mas, se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Então, nunca ninguém viu a Deus face a face, mas as pessoas podem ver a Deus através da minha vida, através da sua. E o povo, a humanidade precisa ver a Deus através de nós. Nós vamos expressar isso. A igreja tem como missão, além de evangelizar, além de encorajar, de curar as pessoas em nome do Senhor, ela também tem a missão de diminuir as injustiças sociais. E aí a gente vê exemplos, a gente vai ver muitos exemplos dos profetas no Antigo Testamento falando sobre isso. Começando com Jeremias dizendo que coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Ele começou a denunciar várias injustiças sociais, e a gente vai ver que Isaías também faz isso, Miqueias também faz isso, Amós também faz isso, mas eu quero passar um dado para vocês antes da gente olhar essas profecias. Você sabia que o Joelmir Betting, ele escreveu um artigo, e ele estava fazendo uma analogia, uma comparação das invenções, do avanço que a sociedade teve no século XIX e aquilo que ele previa que ia acontecer de avanço no século XX. Nós estamos no século XXI. E aí ele faz esse artigo e coloca as ideias dele da seguinte forma. Ele fala assim, sobre aquilo que ele previa que ia acontecer de invenções, de descobertas, do avanço da sociedade. Então ele diz assim: será que o homem será capaz de chegar à Lua e voltar da Lua com o mesmo veículo? Né? Com a mesma nave? Será que ele vai conseguir fazer isso, ir e voltar, fazer as expedições por Marte agora, que é a bola da vez? A Lua já ficou um pouquinho, né? Uma coisa meio demodê. Então, vamos ver outras coisas aí. Será que ele vai conseguir explorar? Tem pessoas que estão querendo, em 2050, morar em Marte, fazer reality show em Marte. Gente, pelo amor de Deus, né? Mas querem fazer isso.
Aí ele faz um outro questionamento. O homem poderá inventar um objeto do tamanho da cabeça de um alfinete, capaz de armazenar milhões de informações e acessar em segundos? Ele está fazendo essas previsões. Isso é possível hoje em dia? Já, é possível. Tem câmeras dessa forma, né? Que você nunca vai imaginar que está numa caneta, uma câmera. Já conseguiram fazer isso. Aí ele coloca em terceiro lugar. Será que a humanidade vai acabar com a miséria do planeta? Erradicando, pouco a pouco, as mortes causadas por questões sociais, como a fome? Será que a gente vai conseguir acabar com a fome no planeta? A gente vê que a ONU foi criada para isso. Além de tentar manter uma organização, a paz mundial, né? Tentar ser mediadora de conflitos internacionais, ela foi criada para isso. E também para essas questões de tragédias, de enviar recursos para as nações que sofreram com fenômenos naturais, com guerras. Ela tenta fazer essa mediação e também acabar com a fome mundial. E aí ele riu, né? Ele achou que as duas hipóteses acima eram absurdas. Essa questão de ir para o planeta, para outros planetas e voltar, essas questões de inventar esses aparelhinhos quase que invisíveis, mas tão poderosos. Ele riu e ele achou que a terceira, que seria a primeira a conseguir êxito, né? Mas não é isso que está acontecendo. A gente já está no século 21. E a humanidade, ela já fez façanhas tecnológicas incríveis. Eu não sei mais o que vão inventar a respeito de TV, por exemplo. Eu não sei mais. Daqui a pouco ela vai ficar o quê? Da finurinha de uma folha de papel? O que é isso? Você já toca da TV, você já comanda a TV com a voz. Coisa que achava que era realmente muita fantasia de Hollywood. Não, já estão fazendo coisa assim que eu não sei aonde vai isso tudo, né? Para que tantas coisas? Mas, com a questão social, humana, será que a sociedade também está avançando a passos largos assim? O que vocês acham, né? Eu acho que não. Então, a sociedade avançou incrivelmente no campo tecnológico, porém nessa esfera social, essa esfera de relacionamentos. Essa coisa de olhar no olho do outro. Essa situação de estar perto de outro ser humano. E por isso compartilhar das necessidades desse ser humano, né, está cada vez mais decadente. Cada vez mais está atrofiando esses relacionamentos. Tem se criado essas tecnologias para se manter o povo, cada um no seu mundo mesmo. Então, as pessoas dificilmente têm falado ao telefone. Eu não quero falar com ninguém hoje. Eu mando um e-mail, pronto, acabou. Fica um relacionamento cada vez mais impessoal. Cada vez mais distante. Se eu preciso de alguém, eu mando um e-mail. Cada um fique na sua. Essa coisa de se reunir junto, as pessoas juntas no mesmo lugar, as pessoas têm cada vez mais evitado isso. Eu não quero ficar junto com outra pessoa, não estou a fim de ver ninguém. Eu não quero ir até o lugar comprar, eu peço pela internet. Eu não quero ver cara de vendedora. Eu não quero ver fulano pegando minha vaga no estacionamento. Eu não quero falar, eu não quero me relacionar. Eu quero receber as coisas de Deus em casa. Eu ligo lá meu notebook e assisto o culto em casa. Porque eu não quero sair da minha casa sentado do lado de um ser humano. Eu não quero que o outro ser humano mande eu fazer as coisas. Eu faço o que eu quiser. Então eu estou assistindo o culto em casa, o pastor, por exemplo, um culto ao vivo. Ai, que maravilha. Eu vou assistir o culto ao vivo em casa. Porque eu quero isso. Porque eu não estou afim de ir lá. Não estou afim de me arrumar, não estou afim de ver ninguém. E aí, muitas vezes o pastor está falando, levante a mão. A pessoa está lá sentada. Vamos louvar a Deus. A pessoa não canta. A pessoa não levanta a mão. Agora nós vamos orar. A pessoa não ora. Vai ouvir a mensagem todinha. Não vai abrir a boca. Se o pastor chamar para um apelo de arrependimento, alguma coisa, a pessoa vai continuar na frente do computador fazendo o quê? Você acha que ela vai orar junto?
Você acha que ela vai orar junto? Dificilmente, porque ela mesma não acha que aquilo é um culto de verdade, é um ensaio de um culto, entendeu? Porque se ela quisesse vir para um culto mesmo, ela tinha vindo para a igreja, ela tem possibilidade. A internet, as coisas são para... Ela nunca pode substituir um culto na real. Só se você não tem possibilidade, você está numa UTI, você está preso, alguma coisa do tipo. Mas nunca se substitui uma coisa pela outra. E as pessoas substituem por quê? Eu consegui a minha bênção assim. Eu fui instruído assim. Mas você não percebe que isso é uma estratégia do diabo de fazer com que as pessoas cada vez mais sejam menos humanas. Se você não se relaciona com alguém, se você não está com alguém, se você não ouve alguém, se você não ajuda alguém, se você não serve alguém, você se torna cada vez mais uma coisa e não uma pessoa humana. E é o que tem acontecido hoje. O avanço tecnológico está coisificando as pessoas. Tudo eu quero resolver num clique. Se eu pudesse, eu queria saber onde que é a chavinha que te desliga. Ou que te liga na hora que eu quero. Coisifica as pessoas. E o Senhor, Ele ensina a gente a ser família. Primeiro, Jesus nasceu aonde? Numa família. Para ter uma família. Ele cresceu como qualquer criança, aprendeu a obedecer, a se sujeitar ao pai e à mãe, a se relacionar com seus irmãos, que ele teve irmãos. Ele aprendeu a trabalhar, a servir. Por quê? Porque a gente precisa estar numa família, a gente precisa estar no meio de pessoas, para crescer, para ser gente. A gente precisa muitas vezes tolerar, perdoar, pedir perdão para ser gente. Senão a gente não é, a gente é coisa. E aí, que pena que a gente só tem avançado tecnologicamente, mas a gente tem atrofiado cada vez mais como pessoa. E é isso que o Espírito Santo fala para nós hoje. É isso que o Espírito Santo quer tratar com a igreja dele hoje. Não só aqui em Jardim Palmira, mas a igreja, gente, no mundo. No mundo. Uma vez o pastor deu uma repreensão na Ana. A gente estava indo na casa, a gente tinha ido visitar a minha mãe ou a minha sogra, não lembro agora quem era. A Ana, acho que foi minha sogra. Por exemplo, a gente vai lá uma vez no mês, no máximo 2 vezes no mês, visitar. Aí, chega lá, nós estamos todos conversando. A Ana saiu, foi mexer no computador da minha sogra. Foi lá ficar no computador. Ou senão ela vinha para a sala e ficava, quando ela ganhou o celular, né, que ela pediu, ficava lá, não sei que tanto fazendo aquilo. O pastor só olhando. Eu nem percebi na hora que ela estava fazendo, era errado. Né? Você vai acostumando com essas coisas, você nem, olha que coisa absurda. E aí ele chega, quando é a gente, você repreende o seu filho sozinho, viu? Não é na frente dos outros, para ele se humilhar ele. Então, quando você está no seu círculo íntimo, que você repreende. Aí ele, Ana, você passou o mês inteiro sem ver a tua avó, você vai para casa da tua avó e fica no computador, Ana. Isso é coisa que se faz? Você gostaria que alguém fosse te visitar e fosse para o teu computador, não falasse com você? E a gente tem cada vez mais feito isso. Ontem eu estava participando do simpósio, o pastor pregando, ensinando a gente, e um irmão, professor também, como eu, na minha frente, e eu acabei vendo, ele estava na minha frente, o telefone vibrou. Quer dizer, eu não posso desligar essa porcaria de telefone nunca na minha vida. Né? Então ele está com aquilo ligado, aí lá, tweetando. E depois respondendo uma mensagem, tá lá, não sei se é mulher, sei lá quem foi, assim, bem, já, amor, tudo bem? Tudo bem. Aí lá, já acabou? Ele chegou meia hora atrasado, não tinha nem cadeira para ele lá, estava lotada a sala. Meia hora atrasado, saiu meia hora antes de terminar, quer dizer, assistiu meia hora só de... Quer dizer, já chegou, já acabou? Aí ele escreveu, tá acabando. Saiu antes, né? Então, você vai para um simpósio, para você aprender sobre a palavra de Deus, é para isso que você vai, para você melhorar como um professor. Você chega lá, não está afim. Você está pensando o que você vai fazer depois.
E aí você usa a tecnologia para isso, cada vez mais você fica isolado, você nunca se ajunta, você nunca está inteiro com as pessoas. Não pode isso, gente. Não pode esse tipo de coisa. Às vezes tem um pai e mãe que fica na frente de uma TV, ou vendo uma novela, ou vendo um jogo, ou vendo um jornal. O mundo pode acabar ao seu redor. Me deixa quieto, porque eu estou vendo isso. Está lá o marido, está lá a esposa, está lá os filhos. Às vezes chega a visita, a pessoa não desliga a TV, põe a visita para assistir também o que está vendo. É ou não é? Poxa, a pessoa chegou ali para conversar com você. Não, fica todo mundo escravo disso. Vamos ver o final da novela. Eu nem gosto da novela, eu não estou afim, mas eu cheguei lá na novela. Estou na casa da pessoa. Uma vez eu estava fazendo voto disso, eu não queria, estava meio radical com essas coisas, falei, não vou ver isso. Aí cheguei na casa de uma pessoa, está lá a TV, aí eu, ai meu Deus, e conversando meio de costas para a TV. E a pessoa está assim, olhe você, se ela pudesse, olhe você e o outro ali, né? Igual o sapo faz. Que coisa é essa? Que hora que é que a gente desliga essa TV para conversar? Só para estar junto? Tem pessoas que acordam e vão dormir com a TV ligada. Você sabia que teve uma pesquisa falando de crianças que não, bebês que não estavam dormindo bem, crianças irritadiças, foram fazer uma pesquisa por que, né, que estava acontecendo isso tão frequentemente, com tantas pessoas, tantas famílias, foram descobrir excesso de TV. Então o bebê já acordava com aquela barulheira, né, vai almoçar, comer papinha, seja o que for, e tá aquela barulheira. Aí dorme, neném. A mamãe dorme, chacoalhando a criança, ou no carrinho lá balançando, e a TV ligada. Aí a criança por causa de TV. Então eles chegaram ao consenso. TV, criança só deveria assistir a partir dos 2 anos. É ruim, hein? É ruim do povo fazer isso, mas é o saudável. Além da exposição à radiação, que às vezes tem criança que fica lá com a cara no negócio, né? Essa poluição sonora, visual, né? Mas a criança não sabe falar e falar assim, mamãe, por favor, desliga essa TV, eu quero dormir, né? Não. Coisifica as pessoas. Você despreza quem está do seu lado, a pessoa que está do seu lado, por causa de um aparelhinho de tecnologia novo. E eu preciso descobrir, ficar horas na frente daquilo. Que triste isso. E aí quem está ao seu redor precisando de ajuda, um filho está tão carente, a esposa está tão carente, naquele dia está tão necessitada de uma atenção, foi tão atacada na mente com uns complexos, umas coisas, mas não tem essa disposição, porque está envolvido, né, com esse mundo tecnológico, né, tão necessário para as nossas vidas, né? Ninguém pode viver sem computador hoje, ninguém pode ficar sem desligar o celular, ninguém pode desconectar da internet. Não podemos, né? Claro que podemos. A gente que decide o nosso tempo e a gente que decide as nossas prioridades. A gente não pode se permitir se tornar refém dessas coisas tão malignas mesmo. A igreja tem como missão denunciar as justiças sociais. Então vamos ver agora essas denúncias aí para frente. Profetas do Antigo Testamento. Então vamos lá. Abram Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5, versículo 23. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Miqueias 3:11. Tem Isaías 10? Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades para prejudicarem os pobres em juízo.
e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas, e para roubarem os órfãos. Isso é algo que acontece hoje também na nossa sociedade brasileira, de pessoas que deveriam escrever leis, né, os legisladores, e fazer as leis cumprirem. Existem pessoas que recebem suborno para não fazer justiça, e aquele que deveria ser punido passa desapercebido, não é punido, e o justo é punido. Isso acontece hoje também? Acontece. Só que muitas vezes por aquela pessoa ter mais privilégio, ou porque ele tem mais poder aquisitivo, ou porque é uma autoridade, ou porque ele tem algum tipo de poder, muitos de nós nos calamos, não tomamos nenhuma atitude, porque a gente tem medo de represália, mas isso é injustiça social e precisa ser denunciada e precisa ser combatida sim. Porque Deus não faz vista grossa para essas coisas, né? Deus é justo. Miqueias 3:11 fala também disso, de absolvição de culpados. Quando o povo de Deus, ele coloca os líderes aí, né, os sacerdotes, o povo de Deus, ele é quem é o braço do Senhor, quem é o corpo de Cristo na terra, para trazer provisão, para trazer luz. E aí o povo de Deus, ele também começa a ser injusto. Ele também começa a oprimir. Ele também começa a cobrar juro do seu irmão. Ele vê uma pessoa necessitada, como a parábola do bom samaritano. O que aconteceu ali? O homem foi roubado, espancado, deixado ali na beira da rua para morrer. E aí passa um levita, passa de largo. Vem o sacerdote, olha para ele e passa longe. Sendo que são essas pessoas que Deus separou e preparou para praticar as boas obras e não fazem. Só que, olha o que a palavra diz, em Isaías 11, versículo 1. Brotará, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, ou poder, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade, igualdade, retidão, os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus reis. Reino do Messias é pacífico e próspero, é justo. Jesus já veio. Jesus já disse que o reino de Deus está aqui sobre nós. Então, a gente, como busca o reino do Senhor e a sua justiça, nós estamos de acordo, nós estamos debaixo dessa palavra, dessa ordem de justiça. Se nós somos cidadãos do reino de Deus, de fato, se cremos no Senhor, a gente não pode ser aquele que opera a injustiça. Nós não podemos ser aquele que despreza aquele que precisa de ajuda e muitas vezes valoriza e cuida do que é injusto. A gente é imitador de Cristo. Então, se Cristo, a justiça é o cinto dos seus lombos e a verdade, o cinto dos seus rins, é assim que a gente tem que andar também. Ontem, numa palestra de uma pastora que estava falando sobre os professores das crianças, né? Tão importante o que ela estava falando ali, ela passou um vídeo de infanticídio, né? A Ana estava comigo, falei, filha, não olha não, tá bom? Depois eu te explico, mas você não precisa ver isso daí agora, né? E ela estava falando de preconceito, né? Que tem aldeias indígenas
que quando uma criança nasce defeituosa, eles enterram viva. Eles matam porque eles acreditam que aquela criança vai trazer maldição para eles. Aquilo é uma maldição, nascer com defeito. E são defeitos, muitas vezes, gente, sabe, insignificantes. Uma das crianças tinha só uma mãozinha assim. E ali eles pegaram, uma criança mais velha foi fazendo a cova e colocou o irmãozinho, que tinha uns 5 anos lá na cova. Né? E eu fiquei chocada porque a criança ficou quieta, ela aceitou, sabe? E aí começaram a jogar terra assim, e a criança vai se movendo, a terra vai mexendo. Aí uma mãe de uma outra criança que já tinha sido morta, ela falou assim, eu não queria. Porque algumas mães escondem a criança, né? Mas às vezes não conseguem esconder mais, porque se percebem quando a criança já nasceu com algum defeito, eles já matam ali. Mas tem mães que escondem, pais que escondem. E ela falou assim, eu não queria, mas... E aí eu ouvi o choro do meu filho a noite toda. Aí de manhã ele já não estava mais chorando. E aí matou uma ali, e aí veio uma menininha. Né? O irmãozinho dela veio trazer. Aí a menina chorou. Colocaram, a menina chorou. E o irmão ficava assim. E os outros adultos assim, estáticos. E a menina chorando. Jogou terra. Aí esse menino, talvez uns 7 anos, ele foi lá e ele desenterrou a menina. E saiu correndo. Aí fala, essa é a história de uma sobrevivente, chamada Hakani. Né? Você olha aquilo, você sabe que aquilo é verdade. E você sabe, aí trazendo para nós, a gente não tem nenhum índio aqui no nosso meio, embora Guarulhos tenha vindo da tribo, né, indígena, né, dos Guarus. Mas sabe, gente, sabe o que eu percebi olhando aquilo? Eu não tinha visto na íntegra esse vídeo, né? Aí mexe com a gente. Mas eu observei que tinha outros professores ali, não estão mais nem se comovendo. A gente está tão exposto a tanta violência, tanta coisa, que a gente está fazendo uma coisa mesmo. A gente está colocando tecnologia, dinheiro à frente, a gente está desprezando as pessoas mesmo. Então não está mais comovendo como deveria. E aí, trazendo para o lado espiritual, tem gente que está matando as crianças e não estão se comovendo, não tem temor do Senhor. Deus fala como a gente tem cuidado dos nossos filhos e tem pais crentes que não cuidam. Estão matando a fé deles, matando mesmo. Como se nada tivessem feito. E o Senhor está falando aqui, ó. Brotará um rebento do tronco de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Sobre Jesus, mas isso é sobre a igreja também acontece isso. Repousará o espírito de sabedoria, de inteligência, o espírito do conselho e da fortaleza, o espírito do conhecimento, o espírito do temor do Senhor, do temor do Senhor. Os pais que estão em nosso meio, os pais cristãos que você conhece, os pais cristãos que estão na sua família, eles têm temor do Senhor a ponto de não permitir que matem seus filhos? Eu não quero nada. Eu não quero trazer nada para minha casa. Eu não quero trazer nenhuma influência para minha filha. Se eu souber que aquilo tem alguma coisa, mesmo que 10%, 5% de alguma coisa maligna, de alguma influência, eu não quero. Eu não admito. Eu não posso me tornar conivente, porque eu tenho temor do Senhor. Porque eu não vou permitir que matem meu filho, matem minha filha. Dane-se essa cultura indígena maligna. Isso não pode ser aceito, isso é maligno. Isso não pode ser tratado como apenas uma cultura, uma tradição. E aí trazendo para nós aqui, para o nosso mundo civilizado, né? Para o nosso bairro civilizado, para nossas rodas de amigos civilizados. Quantos têm permitido que entre tantas coisas que estão matando os nossos filhos, as nossas crianças também? Se nosso filho fica doente, mesmo que ele seja um bebê, a Ana, ela teve uma gripe muito forte, quando ela tinha 1 mês de vida.
Eu fiquei revoltada. Eu falei assim, eu amamento a minha filha, como é que pode? Né, ela ter pegado já uma gripe dessa, né? E ela teve que tomar antibiótico, né? Dá antibiótico para uma criança de 1 mês, né? E aquilo teve efeito colateral tremendo nela, né? Mas o que você faz? Você dá, você força, porque você acredita que ela vai se tornar saudável dessa forma, né? Então, se ela precisar tomar uma injeção, você leva, você segura teu filho para tomar. Se o filho tiver ali, a minha irmãzinha, quando tinha 3 anos, estou lá cuidando dela, daqui a pouco vem ela assim, Má! Quando eu olhei, ela está assim, ó, com 2 feijões saindo do nariz dela. Quando eu olhei, pai! Olha o que a Amanda fez. Ela tinha enfiado 5 desse lado, 4 desse lado, feijões. Aí a gente fica desesperada. E agora, o que faz? Não sai. Levamos para o otorrino. Entra eu e meu pai lá na sala com ela. Aí o otorrino, nós temos que tirar. Aí vem com uma pinça. Aí eu, ai meu Deus. Aí a Amanda, ela começou a sentir algo que não ia favorecer a ela. Eu lembro até hoje. Meu pai falou, senta aí, segura ela. Eu fiquei pensando, pai, você que vai fazer isso, né? Aí eu sentei, aí o médico pediu para eu segurar as perninhas dela, as mãozinhas dela. E ela lá e chorava, e ficava assim. Até me machucou, de tanta força que ela fez. E enfiando aquilo, tira. Pelo amor de Deus, né? Você fala assim, é uma violência. Mas vai deixar brotar, vai deixar nascer um pé de feijão no nariz? É? No ouvido? É? Lógico. Vai deixar ela morrer sufocada com isso? A gente tem temor dessas coisas. A gente respeita essa autoridade médica e fala, o que precisa fazer, doutor? Eu faço. A papinha é com esse estado, eu vou fazer, porque eu creio assim. Quantos creem que no mundo espiritual é muito mais importante do que isso, e os pais não fazem? Quando eu passo aqui, vitaminas espirituais, para a gente ler durante a semana, né? Quantos têm tomado essas vitaminas diariamente? O centro, muitos tomam. Preciso tomar de A a Z. Importantíssimo para mim. Mas as vitaminas espirituais, será que o povo está vitaminado? Será que todo mundo lê? Tem uns que nem anotam, já são bem, né, sinceros, vamos dizer assim. Nem anota. Então eu estou lá, quem quer papel? Não tem papel, não tem caneta, e eu não quero. Gente. Não se importam. Quantos pais passam essas vitaminas e ministram e dão a vitamina para os filhos? Essas vitaminas. Querido, nós vamos sentar agora, nós vamos tomar as vitaminas. Eu não quero, eu não gosto. Ah, filho, você não gosta? Não vou te forçar. As coisas de Deus não podem ser forçadas. Pastor, eu não vou trazer ele para a igreja porque ele não quer. Eu não posso forçar. A criança tem 5 anos. Estou falando de irmãos de 20. 10, 12, 14. Ah, eu não quero. Mas para a festinha não sei o quê, para o acampamento não sei o que lá. Ah, ele precisa ir, pastora. Coitado desse menino, eu vou prender esse menino, essa menina em casa precisa ter amiguinho. Tem que deixar ir. Vai para a igreja, não quero. Olha para o pastor como se fosse um lixo, não respeita, né? Quantos pais aqui eu vejo que têm uma atitude muito errada? Não ensinam os filhos a respeitar as autoridades, não ensinam os filhos a respeitar o diácono, a diaconisa, o pastor, a professora. Não cumprimenta. Vai, fala com o pastor. É até constrangedor. Fala com a pastora. E não ensina, fala assim, fala, dá a paz. Outra que eu falei, a paz, querida. Oi. Foi passando assim. Não é assim que se trata, gente. É a paz, sabe? Deus abençoe. É assim que se trata. É assim que a gente ensina nossos filhos. Quando ele chega na casa dos avós, sabe? Bênção, vó. É assim que a gente ensina. Me abençoa, avó. Me abençoa, pai. Me abençoa, mãe. Não. É qualquer jeito, entendeu? Porque não pode forçar. Olha, isso é maligno, gente. Esse conceito está totalmente errado.
maligno. Tenha temor do Senhor. As coisas materiais o pessoal acha, infelizmente, ainda acha que é mais importante que as coisas espirituais. Porque as materiais eu vejo, as espirituais eu não vejo. Mas as invisíveis são mais importantes que as visíveis. Porque as visíveis são temporais, são passageiras. Agora, as invisíveis são eternas. E tem consequências eternas. Eu não quero ir para a escola bíblica. Tá bom, seu filho fala assim, eu não quero ir para a escola, mãe. Eu não vou. Aí você fala, tudo bem. Vai quando você tiver vontade. Porque assim você aprende, né? Você vai estar disposto a aprender bastante. É um ensinamento mais produtivo, né? Não posso forçar se ele não quer ir. Ah, coitadinho, está muito frio essa semana. Ah, não, o mês de junho ele nem vai. Porque é muito frio, vai pegar friagem, vai ficar dodói, né? Então não vai para a escola. Por que na escola? Você não faz isso na escola secular? Por que na escola bíblica não traz os filhos? Por que não pode acordar? Por que não pode aprender? Porque nem nós, nem os pais estão acreditando que a palavra de Deus transforma as vidas. Nem nós estamos acreditando. Então a gente quer que os nossos filhinhos tenham profissão, ganhem bastante dinheiro, aí está bem sucedido. Pode ganhar bastante dinheiro, pode se tornar um médico, advogado e ser um homem corrupto que vai fazer mal para a sociedade. Quando morrer ainda vai para o inferno. Eu quero, sim, cuidar da minha filha, dar toda a informação que ela precisa secular, mas antes dela ser uma profissional, sei lá o que ela for fazer, qual for o chamado dela, aquilo que é a vocação dela. Eu quero que a minha filha seja uma pessoa de bem. Uma pessoa que caminha com Deus, porque assim eu tenho certeza que ela vai ser feliz. Se ela tiver comunhão com Deus, eu vou ensinar para minha filha, ó filha, tenha comunhão com o Senhor. Ame o Senhor, filha. Não ame a Deus só quando você quiser ganhar alguma coisa. Ela já teve muito testemunho de pedir uma bonequinha, uma coisa, e Deus deu, sem ela falar para ninguém. Mas não é por isso, filha, que você vai amar a Deus. Quando ela ouviu o vídeo ontem do infanticídio, ela falou assim, mãe, se eu tivesse nascido lá, eu teria sido morta também, né? Porque ela nasceu com a displasia, né, no quadril dela, e Deus curou a Ana. Então eu falei, filha, se eles tivessem percebido isso, quando você começasse a andar, se você fosse uma indiazinha, sim, né, eles poderiam fazer isso, mas se eu fosse a sua mãe, não ia deixar, não. Nem seu pai. Mas ela associou assim, foi, tá vendo, filha, como Deus ama você, mas não te ama só porque Ele te curou disso. Ele te ama porque Ele te salvou, porque Ele realmente te faz uma pessoa feliz, e você vai ser muito feliz, e vai fazer muita gente feliz ainda na sua vida, mas é por causa disso. A gente tem que ensinar os nossos filhos a amar Deus, gente, mas a gente precisa primeiro nós amarmos o Senhor. E quando eu amo o Senhor, eu amo as pessoas que estão ao meu redor. Eu amo as pessoas e não amo as coisas que eles podem me dar. Por isso que o Senhor fala aqui, que esse reino, esse rei justo, Jesus, ele julgaria com justiça aos pobres, porque ninguém quer saber de pobre, não. Tem muita gente que fala assim que o nosso Brasil é preconceituoso com negro, também, é preconceituoso com gays, é preconceituoso com mulheres. Mas olha, os pobres do nosso país, vou te falar sério, ninguém quer saber. Não importa se é negro, se é branco, ninguém quer saber de pobre. Por quê? Porque não pode me dar nada em troca. Eu vou fazer alguma coisa para ele, mas ele não pode me dar nada em troca. É muito bom servir rei, porque aí o rei pode me favorecer, mas servir pobre. Por isso que Jesus fala, quando um servo de João Batista pergunta, João Batista já está preso e vai até Jesus e fala, olha, Senhor, João Batista está perguntando se o Senhor é mesmo o Messias ou eles têm que esperar outros. Aí Jesus fala, olha, fala para ele o seguinte, fala que aqueles que estão... Os paralíticos têm andado, os surdos têm ouvido, os mudos têm falado, os mortos têm ressuscitado, mas ele fala ainda, e o evangelho do reino tem sido pregado aos pobres. Fala isso para ele também. E aí João Batista sabe, não é ele mesmo. Porque ninguém queria pregar para pobre, gente. Ninguém queria ficar perto de leproso. Além de tudo, contagioso, ainda era mal cheiroso, tá? Ninguém queria saber de mulher cananeia perto. Ou nenhum tipo de mulher com fluxo de sangue ainda perto.
E o Senhor acolheu essas pessoas. Então Deus tem um olhar específico para essas pessoas. Nós, como povo de Deus, não podemos desprezar esse tipo de gente. Não podemos desprezar o nosso irmão. Que às vezes a gente julga que não tem nada para me dar, é inferior, Não. Nós, se somos de Deus, se o Espírito de Deus estiver em nós, a gente vai amar, especialmente essas pessoas, porque ninguém mais ama. Então tem que ser a partir de nós mesmos. A injustiça era muito grande nos tribunais, então os profetas denunciavam a injustiça nos tribunais. Os profetas denunciavam o comércio fraudulento. Abra lá, por favor, para me ajudar. Alguém abre em Amós, outro abra em Miqueias. Eu vou abrir aqui em Oséias 12. Miqueias. Miqueias não, Oséias aqui. Quem achou? Amós? Vem cá, Camila, para ler aqui não. Ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Obrigada, Fia. Quem achou aqui Miqueias? Olha só que palavra que ele coloca. Poderia alguém ser puro? Sincero diante de Deus, um cristão de verdade, sendo que as suas balanças são desonestas, se você conscientemente defrauda alguém, porque você quer uma vantagem, conscientemente faz isso, não é puro, não é de Deus, não está habitando na presença do Senhor. Oséias 12, versículo 7 diz assim, é um mercador, tem balança enganadora em sua mão, ele ama a opressão. Quem é desonesto, ele ama a opressão. E diz Efraim, contudo, eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens, em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, e eu ainda te farei habitar em tendas como os dias da reunião solene. O Senhor fala que tem sim balança enganadora, quem ama e quem faz isso, ama a opressão. Deus faz distinção. O Senhor está falando aqui, que havia uma controvérsia entre Judá e Israel. E Deus ia separar muito bem quem é que tinha balança enganadora, ia trazer a justiça. E quem estava fazendo tudo com equidade, Deus ia fazer habitar em tendas, Deus ia fazer justiça. Tem diferença assim entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Quem não serve a Deus não vai ter o galardão, a recompensa e a vitória daquele que serve a Deus. Não vai ter. Porque pode até enganar as pessoas por um tempo, mas Deus o conhece tudo. Deus faz justiça. O Senhor é misericordioso. E tem muita gente que quer levar a graça de Deus com leviandade, mas o Senhor também é severo. Exatamente. Deus fez justiça com Jeremias. Deus não permitiu que o Jeremias sofresse consequência de pecados que ele não cometia. E aí Deus usou Jeremias para falar aquele povo, para aquele povo não se arrependeu. O povo não se arrependeu. Então o profeta vai sofrer junto? Deus não permitiu isso. Deus livra Jeremias desse tipo de coisa. A gente vê também, marque aí para vocês lerem depois, os profetas denunciando justiça nos tribunais, o comércio fraudulento, e isso existe hoje também. As vendedoras que percebem que a bota não serviu na pessoa, que aquele número não vai dar, que aquele sapatinho não vai lacear, tá? Nunca compre um sapato menor que o teu pé, porque não laceia. Você vai criar calo no teu pé. Mas a vendedora é crente. Eu preciso vender. Ai, Senhor, abençoa. Faz laciar o negócio. E vende assim, na base da defraudação. Olha, Deus não está contigo nisso daí, hein? Opressão latifundiária. Era aqueles casos onde rouba-se terra, onde o rei Acabe forçou uma pessoa a vender a terra para ele. Nabote. Pastor, muito bem, hein? Parabéns.
Nabote. E Acabe forçando Nabote para vender a terra para ele. Tudo que vai acontecer na Copa aqui no Brasil está se dando muita oportunidade para esse tipo de opressão, né? Então, nós vamos construir aqui o estádio, nós vamos aqui fazer benfeitorias para o aeroporto, e aí a gente vai desapropriar suas terras. Aí sabe o que acontece? A pessoa tem que entregar a terra e eles pagam uma miserinha. Eles pagam pelo preço do terreno. Se você fez benfeitorias na sua casa, não interessa. Tá? Isso aqui é opressão, mas porque nós vamos ter a Copa. Porque nós precisamos construir aqui. Misericórdia, gente. A igrejas grandes, líderes de denominações grandes, ainda depois vão apoiar, vão usar muitas vezes os púlpitos da sua igreja para apoiar esses políticos que têm feito isso com o povo. Porque para eles vai ser interessante, na base da opressão, roubos, penhoras e juros abusivos. A gente vê em Ezequiel 22. Pode pôr aí, pastor. Ezequiel 22, 12. A gente vê em Ezequiel 18, versículos 7 e 8. Poxa, o povo estava exilado. O profeta Ezequiel pregando para o povo exilado, o povo escravo. Lá debaixo do jugo da Babilônia, e tinha irmãozinho ali querendo tirar proveito do outro, lá dentro, cobrando juro, usura. Riquezas e vaidades, riquezas muitas vezes conquistadas na base da corrupção e vaidade. Olha só o que Isaías fala para nós, algumas de nós mulheres. Ai, Deus, nem as mulheres aqui, estavam escapando. Isso tudo faz parte de injustiça social. Ezequiel 3, verso 18, ele fala assim, Isaías 3, 18. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, as redezinhas e as luetas, e os pendentes, os brincos, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, e os diademas, os enfeites dos braços, as minhas pulseiras de ouro, as cadeias, as caixinhas de perfumes, e as arracadas, os anéis e as joias pendentes do nariz. Mulheres arrogantes de Jerusalém. Então, aquela coisa, né? O mundo está ruindo ao meu redor, às vezes a família está passando necessidade. E aquela mãezinha, aquela esposinha, tem que manter o glamour. Tem que sim, eu preciso ir no salão, eu preciso desse sapato, eu preciso não sei o quê. Para manter. Eu vou na igreja sempre com a mesma roupa? Não pode. Hoje é dia de Santa Ceia, tem que ir com uma roupa nova. Olha, desculpa, mas hoje eu não vou cuidar das crianças, eu não vou vir de diaconisa, porque eu tenho que vir com minha roupa nova, porque é Santa Ceia. Algumas igrejas têm até, parece que desfile de moda, né? Você vê as irmãs assim. Tinha uma daqui que falava assim, ai, pastora, me desculpa, mas as irmãs da congregação tal, sabe aquela lá? Elas usam cada saia, cada vestido, cada coisa linda. Às vezes em casa está lá, a pão e água, feijão, arroz e ovo. Mas eu tenho que ir mantendo minha pose. Então, ela tira do marido, ela tira dos filhos, ela tira de quem for, mas manter isso, né? A belezura dela. Olha só como Deus olha para esse tipo de coisa. E também, talvez seja por isso, né, que a palavra de Deus fala, que a beleza da mulher não está nas suas tranças. Tranças com pérolas, né? Tudo enfeitada. Mas um espírito manso e quieto. Isso é que é a beleza da mulher. Isso é uma mulher linda. Aquela mulher dócil, né? Aquela mulher sábia, aquela mulher que realmente produz coisas boas. Isso é irresistível para um homem. Irresistível. Porque ele pode até se impressionar com alguma coisa exterior, né, por um momento, mas depois, gente, quando for querer beber daquela água ali, o negócio é amargo pra caramba. É lindo, mas não dá para conviver, não dá, sabe? Oxe, não vale a pena. Não vale a pena. O apóstolo Tiago também fala sobre isso, sobre
fé e justiça social andar de caminho de mãos dadas, né? Ele fala que a verdadeira religião pura e imaculada, ou religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Tiago 1:27. Isso é que é, de verdade, amor, piedade, prática cristã. Ele está falando de você ser útil para alguém, por amor, gente. Não basta só o ritual. Aliás, nunca bastou, nem vai bastar nunca. Tem que ter esse amor na prática, ser humano. Eu preciso ser humana. A missão social da igreja era denunciar, né? Como os profetas denunciaram, mas não basta só denunciar. No que cabe a mim, eu preciso também diminuir isso. Minorar as injustiças sociais. Vamos ver aí? Então, riqueza e vaidade e injustiça nos salários. Malaquias 3:5. Depois você olha também. O povo era mau, hein? Eles ainda defraudavam quem merecia receber o salário, eles não pagavam. Eles pagavam só uma parte. Meu Deus do céu. Deus dá à igreja a visão para discernir e denunciar as injustiças sociais, como Deus mostrou para os profetas. Isso está errado. Ele coloca em você esse discernimento, esse temor do Senhor, uma ira santa por coisas erradas. Ele faz você ver, ele te discerne, fala, isso aqui é treva, isso não é luz, isso aqui precisa ser extirpado. E aí os profetas vinham e denunciavam e falavam para o povo, gente, vocês não podem agir assim, gente, isso não é da prática dos homens e das mulheres de Deus. Só que o Senhor, ele não para só dando a visão para nós. Ele também, aliás, ele dá essa visão para que a gente tenha uma atitude de minimizar essas circunstâncias. O propósito da visão, da gente ver as coisas erradas, é de lutar contra, não é só para ver. Isso está errado, isso está errado. Não, a gente vai se tornar só aquelas pessoas que ficam sempre indignadas, mas não faz nada. Fica ali, que nojo, alguém precisa fazer alguma coisa. Que errado, alguém precisa fazer alguma coisa. Mas fica assim, faz você alguma coisa. Está lá, seu vizinho, lá, o homem está gritando, está xingando um monte, vai bater na mulher. Ai, meu Deus, o que eu vou? Aí chama lá, vem ouvir. Aí chama o marido, chama os filhos, chama a sogra, chama o cunhado. Olha o que está acontecendo. Põe o copinho, olha o que está acontecendo. Olha, está piorando. Faz alguma coisa. Liga para a polícia, já que você não consegue ir lá. Mas faça alguma coisa. Depois, chama a polícia, faz alguma coisa, ora. E depois vai abordar essa mulher, vai ver o que está acontecendo. Se põe à disposição, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa. Tem gente que fala assim, essa irmã, pelo amor de Deus, sempre com essa mesma calça. Sempre com esse sapato furado, está vindo para a igreja com sapato furado. Será que não tem noção, não? Já devia usar uma coisa melhor? Você já foi até essa pessoa para saber se ela tem? Você está tão incomodado, então dê um sapato melhor. Mas faz alguma coisa para minorar essas desigualdades. Está todo mundo aqui, todo mundo vem para a igreja e se alimentou, todo mundo aqui veio para a igreja e tomou banho, todo mundo veio aqui, está frio, está todo mundo agasalhado? Não tem alguém que está agasalhado. Por que não tem? Não é porque está passando pela menopausa, não é porque não gosta de usar, é porque não tem. Então, precisa ter. Tem que ter cada vez menos desigualdade aqui. Todo mundo tem que comer, todo mundo tem que ter água e luz em casa para tomar um belo de um banho. Todo mundo tem que estar, se está frio, todo mundo tem que estar adequado. Ninguém pode ficar passando frio no meio da gente. E a gente fala assim, está frio, né? Que gelado, né? Pelo amor de Deus, né? Ou se está calor e a pessoa só tem aquela caixa-réu lá, só põe aquela caixa-réu, e está passando calor, faz alguma... vai esperar desmaiar na tua frente, né? De pressão, a pressão baixou ali, está desidratada, não vai água para o cérebro, desmaia. Entendeu? Você não vai fazer nada. Ou a criança está vindo... Está calor, ela está vindo toda coberta. Por quê? Por quê? Está querendo esconder o quê?
Então vai lá, vai perguntar, vai escarafunchar, faça alguma coisa. Depende de você. A pastora não viu isso. O pastor não fez nada disso. Mas você estava do lado lá. Ou tem gente que vem contar as histórias depois de 3 dias que já aconteceu. Ai, meu Deus do céu, por que você não fez alguma coisa na hora? E vem contar a notícia mais do que velha. E eu não posso fazer mais nada. Está do seu lado. Para com essa história do... Ai, que nojo, faça alguma coisa, alguém. Mas faz você. A igreja precisa ter coragem de olhar para os que estão sofrendo. Tem um texto aqui, de Atos 3:4, quando Pedro e João estão indo para a igreja. Olha que interessante isso. Eles vão para a hora da oração. Estão indo para a igreja, quando chega na frente do templo, tem aquele homem que está lá sempre, todo dia, pedindo esmola. E aquele homem fica assim, como é o perfil das pessoas que esmolam, né? Eles muitas vezes não conseguem nem olhar para você. Então lá, você pode me dar uma esmolinha, pelo amor de Deus? E aí Pedro, o que faz? Fala assim, olha para nós. Que coragem a dele de olhar para uma pessoa que está necessitada. Às vezes a gente não tem nem coragem de olhar para quem está pedindo para nós. É um negócio muito estranho. Você quer se livrar. Às vezes você quer dar R$1 só para a pessoa ir embora. Que coragem, que coisa de Deus isso. Olha para mim, que eu quero olhar para você. E aí ele olha e fala, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então levanta e anda. Ele pega na mão dele. Se ele não estava com coragem de levantar, ele pega na mão dele e levanta. Né? Que coragem de olhar no olho, gente. A gente está evitando isso, a gente está virando coisa. A gente está querendo que as outras pessoas se tornem coisas. Tem que ser humano para fazer isso, tem que ser de Deus. E Jesus também fez isso. Lucas 19:41. Jesus, ele entra em Jerusalém, Jesus olha a cidade. E chora pela cidade. Não porque ele ia ser crucificado ali, tá, gente? Ele não estava chorando por ele, estava chorando pela cidade, e chorando pela cegueira da cidade, e chorando pela destruição que viria para a cidade. Ele falava, vocês vão ser sitiados, vocês vão ser destruídos, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Então Jesus, ele olha para Jerusalém, por isso que ele chora sobre ela, mas ele olhou, né? Ele tinha esse olhar de compaixão pelas pessoas. Ele olhou para, ele percebeu a viúva de Naim. Por isso ele para o que ele estava fazendo e vai até ela e fala para que o filho dela seja ressuscitado e ressuscita o menino. Ele olhava para as coisas. Quando a Maria chega para ele, não quer receber ele, Lázaro morreu, a Marta foi até ele, a Maria não foi não. Tá chateada, né? O Senhor respeita esse tipo de coisa. E aí ele fala, não, traz ela, vai. Fala para ela vir. E ela vem, ela já se prostra, já chora. E ele olha para ela e chora também. Né? Então, o Senhor nosso Deus é compassivo. Pelo amor de Deus, a igreja não pode ser incompassiva. Não pode ser insensível. Não pode ser aquela que despreza, que fecha os olhos para a necessidade. Fecha os olhos, fecha a mão, fecha o coração, dá as costas. Nós temos que ser aquela pessoa que olha, que se volta para a pessoa, que dá a mão e não dá as costas. Né? É assim, olhando que eu vou conseguir diminuir essas injustiças sociais. É estando com essas pessoas que eu vou chorar com elas. Eu preciso estar com elas para chorar e para ajudar. Mateus 25:31 fala isso. Jesus diz o seguinte, porque eu tive fome... Mateus 25:31, me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes me ver. Se você fizer isso a um dos meus pequeninos, a qualquer um desses pequeninos, esses pobres, esses aí indefesos, esses órfãos, essas viúvas, essas pessoas que não têm o que te dar em troca, se você fizer para elas, você está fazendo para mim. Você fez isso para mim. Porque os discípulos perguntaram, mas quando, Senhor? Quando que nós fizemos isso para ti? Quando fizeram para um destes pequeninos, fizeram para mim.
Então, a igreja, ela vai visar também minorar a injustiça. Então, eu estou vendo, eu preciso fazer alguma coisa. Só que eu não, entenda uma coisa, eu não vou fazer isso, dar alimento para quem precisa, vestir quem está nu, visitar o pobre, e achar que isso é algo evangelístico. Porque eu não vou salvar essa pessoa porque eu dei comida para ela. O pastor vai pregar isso, alguma coisa parecida com isso hoje. Tá? Não é o que eu estou te dando que vai fazer essa pessoa se salvar. Não, porque ela pode viver muito milagre, muita coisa, mesmo assim não ser salva e não querer salvação. Tá? O que a gente está falando que a igreja tem que fazer não é para evangelizar, ao contrário, a igreja vai fazer isso porque é resultado de uma vida transformada que faz a gente fazer isso pelos nossos irmãos. Tá? Então, não é com propósito, essas boas obras que retratam a fé cristã, ela não pode ser confundida com evangelização. Ó. Porque a ação social não é método evangelístico. Muita gente acha que é. Eu vou lá na favela levar para evangelizar. Só vai evangelizar se você falar da palavra de Deus para ela. Não adianta só levar a cesta. E tem gente que às vezes quer substituir uma coisa pela outra. Não, é evangelístico. Se ela foi lá para pregar a palavra, fazer culto, é evangelístico. O que a gente não pode entender é o seguinte, ó. Muita religião, por exemplo, o espiritismo faz isso. Eu vou me salvar, eu vou fazer o bem, uma boa ação, e assim eu estou me tornando melhor fazendo isso. Né? Ou eu vou salvar alguém fazendo isso. Não. As boas obras não têm esse propósito evangelístico. Ele tem um propósito, ele é o resultado de uma vida transformada. Ele retrata o amor de Jesus em nossos corações. Porque eu sou salva, é que eu faço isso. E eu entrego, eu cumpro essa tarefa de te ajudar nas suas necessidades, porque eu amo você, porque eu faço isso. Eu posso unir as coisas, eu posso entregar e evangelizar. Mas não achar que porque eu entreguei, eu já estou fazendo a minha parte. Eles fazem parte de todos esses excluídos, todos os marginalizados. Então, pobre, gente desamparada, passou por qualquer tipo de catástrofe, tem gente que não quer saber disso. Presidiários, são toda essa classe de marginalizados. Né? Então, pessoal, o que você está falando, na verdade, é uma crise que a igreja está enfrentando, toda a igreja como corpo de Cristo. Vamos dizer só do Brasil. Né? O pessoal não está interessado nisso. O pessoal está interessado em participar de festa na igreja. O pessoal está interessado em evento, gente. Está faltando muito amor, porque quando você ama o Senhor, você vai se dispor a fazer o que for. Né? Às vezes você fala assim, vamos fazer evangelismo aqui, vamos voltar a fazer. Né? Isso só depende da nossa disposição. Não precisa de nada muito preparado, nada muito assim. Não precisa de recursos de última geração para a gente sair na rua, entregar folheto ou cantar. Não precisa disso. Não precisa de um ambiente super preparado. Mas quanto estão dispostos a fazer isso? De simplesmente sair na rua e cantar publicamente com 5, 6, 7 irmãos. Quem está disposto a isso? Quanto mais em um presídio, onde você vai passar por uma revista humilhante, mulheres, tá? Quem está disposto a isso? E disposto a chegar lá e muitas vezes vamos pregar no presídio feminino, por exemplo, né? Mas você pode levar cantada de uma mulher lá. Se você for no presídio com outros irmãos e no presídio masculino, pode acontecer de tudo. Quem está preparado e quem está disposto a isso? Eu vou lá para esse tipo de coisa? Não vou. Então o pessoal não está disposto nem para coisas menores. Então é uma falha, é um pecado da igreja, isso daí. Né? Só que os pastores, muitas vezes, ou 5% da igreja, não conseguem fazer tudo. Aí fica faltando realmente. A seara é muito grande, mas são poucos os ceifeiros. Ontem eu estava ouvindo o pastor falando no simpósio, né? Para quem dá aula para adulto. Ele fala assim, olha, você tem que pegar a tua equipe e fazer isso, e treinar e tal. Eu fiquei pensando comigo, falei, Senhor da glória, eu quero treinar. Eu quero estar junto, eu quero fazer um planejamento de aula junto com os meus professores. Mas não tem gente disposta a ser professor de criança.
a ser professor de adolescente. Não tem gente disposta a sentar para aprender, para ficar em pé para ensinar. Para eu estar em pé ensinando aqui, eu fiquei tempo sentada aprendendo, ou com pessoas, eu sempre respeitei, eu sempre quis aprender, e com o próprio Espírito Santo. Você precisa aprender para você ensinar. Mas a pessoa não está disposta, o pessoal não tem tempo, o pessoal está trabalhando demais, eu nunca vi uma agenda tão lotada como a nossa igreja tem. Pastor, eu não posso, porque eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo, que eu estou trabalhando. Sim, mas qual é o tempo que você separa para servir a Deus? Então, fica deficiente. O trabalho que a gente poderia fazer, poderia ser muito melhor com as crianças, muito melhor com os adolescentes. Não querem, nem querem fazer isso. Eu quero fazer todo tipo de trabalho, mas não para... mas é assim mesmo, gente. Pastor está ficando em extinção. Está ficando em extinção. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem ser pastoreadas mais. Elas acham que elas podem, se auto-bastam, né? Eu quero receber uma palavra, eu sou crente desde que eu nasci. Eu ponho na internet, eu ouço uma palavra. Eu ligo lá. Se a igreja não está boa, eu vou para outra. Não tem lealdade com a igreja, não tem respeito pela família de Deus, onde se nasceu. O pessoal se põe à disposição para trabalhar, não termina o ano, eles abrem mão. Olha, muitas vezes saem da igreja, não dão menor satisfação. Então, eles vão para lá, vão para cá, concorrência desleal. Tem uns líderes aí que oferecem cargo, né, que falam, não, tudo bem, se chegar para mim, qualquer um que chegar para mim, pastor, eu vou ficar aqui. Deus me falou que é para eu ficar aqui. Da onde você vê, irmão? Da igreja tal, por que você saiu? Então, é assim, o pessoal tá sem temor. Cadê a autoridade da pessoa que vai te ungir, te falar, você é de Deus? Deus te chamou e vai te ungir. Não, eu me auto-unjo, eu forço a barra. E aí é o que está, 20% do Brasil. O IBGE falou que quanto os evangélicos cresceram? Mas cresceram 61%. Né? Então a gente tem, a população brasileira, 22% dela é evangélica. Estamos mudando o país? Estamos abalando as estruturas do país? Não, ainda não, porque a grande parte do nosso povo só participa, só quer evento, só quer receber bênção, só quer, olha, Deus multiplica aí faz a minha sementeira produzir 100 por 1 para eu ganhar dinheiro, para eu comprar carro, para eu comprar casa, para eu comprar isso e aquilo, abrir outra filial para mim. Mas assim, se nós mesmos não formos fiéis no pouco, Deus nunca vai colocar sobre o muito também, e aí fica num círculo vicioso. Então, a gente precisa acabar com a desigualdade, como a igreja de Atos fazia. Porque eu amo você, porque Jesus está em mim, eu me importo com você. Eu não vou fazer isso só para te ganhar para Cristo, é porque eu já te ganhei, é porque eu já estou no reino que eu faço isso. Então, a igreja de Atos tinha esse entendimento. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. O que você precisa, nós vamos te dar. A tua necessidade vai ser suprida. Agora fala isso para a igreja de hoje, consumista, como é. Gente, a gente precisa voltar à essência. O quê? Parece que a gente está xingando, ofendendo eles gravemente. O que esse pessoal está querendo? Que a gente venda as coisas e fica dando para ele? Eles vão pensar isso. O que a gente está falando não é isso. É de você olhar, eu ganhei isso daqui, mas meu irmão está precisando, eu vou dar para ela. Por que tanto apego com isso? Eu vou morrer se eu der isso. Eu esperei que ela ganhasse essa blusa, eu vou dar para outra. Se você olha e fala assim, Senhor, eu acho que eu vou ficar mais satisfeita se eu ver que ela não está sofrendo de frio. Você não se incomoda? Às vezes tem uma pessoa do seu lado ali com alguma necessidade. Você sabe que você pode sofrer. Não te incomoda isso? Aí você fala, isso não é meu, é de Deus. Então eu vou distribuir da melhor forma. Eu vou dar para essa pessoa. Por que incomoda tanto isso? Falar sobre dinheiro, falar sobre ser desapegado aos bens. Né? Por que quando você ganha alguma coisa... Tinha um caso, uma pessoa que a gente conhece, que ela ganhou um computador novo e tinha um velho, né? E sabe aqueles computadores que já nem vale a pena mais você mandar arrumar, né? E aí
o que ela fez? Ela ganhou um muito bom, e o outro, em vez de ela dar para as pessoas que estavam precisando, o que ela fez? Queria vender. Sabe, é tipo assim, eu quero lucrar com tudo, absolutamente tudo. Qual é o momento que você vai demonstrar generosidade? Qual é o momento que você vai se desprender para Deus usar você para fazer com que todo mundo comece a ficar mais igual, né? Minorar as injustiças sociais. Pense nisso, pessoal. Coloque isso no teu coração e pratique. Se ponha à disposição. Não espere que outro faça, faça você. Aquilo que você precisa, aquilo que você está vendo uma necessidade material, necessidade afetiva, seja qual for, que você pode suprir, faça isso, porque Deus está, isso é o Espírito de Deus te movendo. O espírito de egoísmo, de avareza, de sanguessuga, é do diabo. Em Deus está essa justiça, esse temor e essa alegria em dar. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, de verdade. Quando você faz alguém feliz, você também se torna mais feliz. Dê mais valor para as pessoas e não para as coisas. Amém, pessoal? Não vamos inverter esses valores, não, tá? As pessoas valem muito mais. Uma alma, uma pessoa salva, uma pessoa que foi suprida, vale muito mais que o mundo inteiro. Então, lembre disso, tá bom? Deus abençoe vocês.